Galera, fui pego de surpresa no término da noite de ontem com a participação do nosso senador, Fernando Diniz, lá no Bem Amigos, com Galvão Bueno, tá? E caramba, cara, como o Diniz é diferente, tá? Isso é o mínimo que eu posso falar dele. Eu acho que se tem duas palavras que vêm na minha cabeça quando eu penso no Diniz é que ele é um cara muito diferente e um cara muito corajoso e convicto do que ele quer para a carreira dele e para os times na qual ele treina, tá? Foi uma entrevista muito bacana, onde ele falou sobre seleção brasileira, sobre o trabalho dele no Fluminense, o que deu certo e o que deu errado e qual a principal diferença do jogo para o Corinthians, para o Fla-Flu. Falou individualmente sobre alguns jogadores, como Manuel e Ganso, e muito mais, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu trago um resumo dessa participação do Fernando Diniz lá no Bem Amigos, com imagens, tá? Trago alguns trechinhos aqui para você poder ver e ouvir o nosso treinador falando aí sobre o trabalho, sobre a carreira dele e tudo que tem acontecido aí no Fluminense, tá? Só me apresentar aqui para a galera que tá chegando agora, muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o teu joinha aí, deixa o teu like, que ajuda a gente pra caramba também. Siga o nosso Instagram, lá eu sempre falo pra galera que tá chegando agora, e muita gente é inscrita aqui, mas não segue o nosso Insta. Segue a gente lá, é um conteúdo diferente, bacana também, tá? E tô deixando um presente para vocês aqui no primeiro link da descrição, que é o aplicativo OneFootball, aplicativo mais completo que tem sobre futebol. Você vai gostar muito, não vai se arrepender e é 100% de graça, tá? Vai na minha. Clica aqui no primeiro link, baixa, teste ele à vontade, porque ele é 100% de graça, sem pegadinha, tá legal? Vamos lá, galera. Diniz. Eu acho que é o nome mais falado no futebol brasileiro hoje e cogitado, segundo informações de jornalistas presentes lá no Bem Amigos, na seleção brasileira, tá? Já vou falar sobre isso. Vou falar da notícia que saiu no jornal Marca e tudo mais. Vou deixar mais pro final, tá? Eu vou começar falando aqui, separei para vocês alguns trechos, alguns pontos que eu achei aí os mais importantes dessa participação do Diniz lá no Bem Amigos, tá? Começando sobre o Manuel. Eu achei muito curioso quando o Jorge Luiz Rodrigues, o Bodão, falou qual é a mágica que o Diniz usa para poder modificar alguns jogadores. E aí citou o Manuel e chegou a comparar o Manuel com o Beckenbauer. Tá? Aí o pessoal, pô, nem tanto e tal. O Caio ainda brincou, não, ele é o Lukaku brasileiro e tudo mais, é o Lukaku do Fluminense. E o Diniz falou o seguinte, que o estilo dele de trabalho nada mais é do que ele extrair o máximo possível de cada jogador. E o Manuel, por exemplo, talvez ele tenha sido subutilizado pelos treinadores que ele passou durante toda a sua carreira, tá? É fato que o Manuel tá fazendo uma das melhores temporadas vestindo a camisa do Fluminense. Manuel foi campeão pelo Cruzeiro, teve ótima passagem pelo Corinthians, pelo Atlético Paranaense, onde ele surgiu, mas com certeza essa temporada dele é uma das principais. E eu achei interessante essa declaração do Diniz, eu não sentia desmérito na frase dele querendo desmerecer os outros treinadores, mas ele falou que em alguns momentos da carreira o Manuel foi subutilizado. Não conseguiam extrair o total potencial que ele tinha. E agora ele está conseguindo fazer isso, e por isso que o Manuel, além de ter virado titular, é o zagueiro artilheiro com 7 gols já nessa temporada, tá? Um outro trecho que eu achei muito interessante foi sobre o Ganso. A gente sabe, o Diniz declarou mais uma vez que é fã do Paulo Henrique Ganso, que o Ganso é gênio, que é amigo pessoal do Ganso. Chegou a falar que não é amigo de frequentar a casa, mas poderá frequentar, né, mais pra frente. E ele falou que, eu notei aqui, ó, quero que o Ganso coloque a genialidade dele pra fora com cada vez mais frequência. Eu dou total liberdade para ele poder fazer isso. E ele colocou, perguntar, mas qual foi o segredo pro Ganso mudar tanto, na tua mão ele sempre funcionar? E aí ele mostrou, ele chegou a falar que grandes jogadores, os gênios do futebol, achavam, né, que era desmérito correr, se dedicar para a equipe, que eles poderiam perder na parte técnica. E o Diniz mostrou pro Ganso, por A mais B, que quanto mais ele corre, quanto mais coletivo ele é, mais a parte individual, mais a genialidade dele aparece, tá? E falou também um pouquinho sobre a recuperação do Ganso, e é o nosso primeiro vídeo aqui. Vamos acompanhar.
essa recuperação do Ganso, trazer o Ganso de volta aos seus grandes momentos, a importância que ele tem no clube, e eu vejo o respeito que ele tem por você, porque você o tem substituído sempre que ele cansa. Depois dos 20 minutos do segundo tempo, 25 minutos do segundo tempo, você tirou de novo ontem, ele cansa. É dele, talvez seja do organismo dele, né? Ele cansa. É um grande orgulho para você? Ah, muito. O Ganso é um cara muito especial. Ele às vezes transmite pro torcedor uma certa apatia em determinados momentos que não é. Ele é super competitivo. Ele é um cara extremamente generoso. E acaba que eu tenho uma relação especial com um dos filhos dele, o Henrico, que vai ter aniversário hoje. Vou dar parabéns para ele. Filho do Ganso, o Gansinho. O Ganso é uma pessoa difícil de você. Ele não dá muita liberdade, uma pessoa muito reservada. Então, vocês são muito amigos, né? Ficamos muito amigos. Muito amigo assim, não é um amigo de frequentar a casa. Uma hora a gente pode até frequentar. É um amigo de poder, acho, conhecer o cara com mais profundidade. Ele sabe que de alguma forma eu consegui entrar mais nele. Ele me permitiu isso. Não foi uma coisa fácil, mas foi uma coisa que a gente foi construindo junto. Então ele consegue ouvir as coisas que eu falo, e eu falo de todo o meu coração para ele, daquilo que eu penso. Eu não posso ajudar ele na genialidade que ele tem, mas eu posso ajudá-lo a que ele consiga botar a genialidade dele para fora cada vez mais. Eu acho que isso a gente tem conseguido um trabalho meu, dele e do time todo, de entender aquilo que o Ganso pode dar, aquilo que ele pode ser. E aí, na sequência, o Galvão Bueno, que esteve no Maracanã, né? Tem uma imagem do Galvão Bueno lá pistola, com o gol que o Fluminense marcou lá no time do coração dele. E o Galvão Bueno citou que o filho dele, Cacá Bueno, o Neto, tava lá, tricolores apaixonados e tal. E que o Cacá fez uma pergunta pro Diniz, né? Perguntou pro Diniz se não daria para, em alguns momentos, rifar a bola, dar chutão pra frente, ao invés de ficar tocando bola ali em cima da linha. Olha o que o Diniz respondeu nesse momento. Vamos acompanhar aí. Esse caso seria uma hora. Era um lance para dar uma rifada na bola? Sim, e conforme o jogador vai, porque o treino, o jogo é o maior treino. Para alguns jogadores, no caso, como o Martinelli, que tem tudo para ser um jogador brilhante, Tudo. jogar com o Maracanã lotado contra o Flamengo é totalmente diferente de treinar no CT Carlos Castilho. Assim foi o Alan, que está no Atlético Mineiro, quando ele começou a trabalhar comigo, ele tinha medo de pensar na área para pegar a bola. Quando eu saí do Fluminense, ele pegava a bola na área pequena e saia driblando. E acabou pegando o jeito da hora de fazer longa, a hora de fazer curta, então o cara vai ficando à vontade com aquele cenário. Porque o que há ali atrás não é muito difícil de jogar. O que é difícil é perder a sensibilidade e o gol tá perto. Tem um jogador, às vezes, o passe tá fácil e o jogador deixa de dar, porque, pô, o gol tá aqui. Conforme você vai treinando e vai perdendo essa hipersensibilidade que o gol tá ali, a gente acaba tendo bem mais sucesso do que fracasso. Na sequência, o Diniz falou sobre o Fla-Flu, tá? Que tem que se parar com essa mania de achar que quando ganha tá tudo certo e quando perde tá tudo errado, é o fim do mundo, ninguém presta. E ele citou um exemplo, que no Fla-Flu o Fluminense venceu o jogo, jogando com as suas convicções, mas poderia ter perdido. Que o Flamengo criou situações para isso e ele tirou muitas lições desse Fla-Flu. E apesar da vitória, tem muita coisa para ser corrigido. Então achei isso muito bacana da parte dele, tá? E a gente viu como é que foi um jogo aberto mesmo, a quantidade de chances que do nosso rival ele criou e desperdiçou, né? Um outro trecho, isso aqui me surpreendeu demais, tá? Porque eu já cansei de falar aqui no canal que o Diniz é o Guardiola brasileiro e tudo mais. Ele deixou claro pra gente aqui que as pessoas têm mania de associar. Bom, eu não vou falar não. Eu vou deixar o Diniz aí falar pra vocês das virtudes, não é virtudes. O que se parece no trabalho dele com o Guardiola. É igual? É diferente? Essa parte me pegou de jeito, me surpreendeu demais, tá? Vamos acompanhar aí. Você falou aqui que você é único. Seu estilo é único, que não há paralelo no mundo. Primeiro, você concorda com isso? Segundo, qual é o time no mundo que você acha que joga mais próximo do futebol que você pratica? Eu acho assim, de ser único, eu acho que todo mundo é único. Eu acho que eu gosto de ser do jeito que eu sou, com os meus defeitos, principalmente com os meus defeitos, para ir melhorando. Não tenho muita vergonha dos meus defeitos, que eu tenho muitos.
Mas eu me aceito bastante do jeito que eu sou e gosto do jeito que eu sou. E igual falando de transpiração, o futebol é um negócio assim para mim. Pô, se eu pudesse desejar alguma coisa para as pessoas do mundo, eu faço que sentisse aquilo que eu sinto quando eu dou treino. Eu, se eu der treino o dia inteiro, é uma coisa que eu não me canso, assim, é uma coisa que eu me divirto, uma coisa que me inspira a dar treino. Eu transpiro e me inspiro meio que ao mesmo tempo. É uma coisa para mim muito prazerosa ser treinador. E em relação ao time, que Olhando pelo mundo, quem é que joga eu mais associa perto? muito assim, a gente tem um jeito de, por conta de gostar de ter a bola, obviamente as pessoas me associam o jeito do Guardiola jogar, mas para aí. Porque a maneira dele ter a bola é quase que o oposto da maneira que eu tenho a bola. É um jogo posicional, que se chama hoje, os jogadores respeitam muito a posição e a bola vai no espaço. E a gente já Eu acho sempre importante explicar isso para o telespectador, né? Porque a gente fala, o Guardiola, o tic-tac, mas é posicional. Como vieram alguns técnicos europeus agora, por exemplo, tentaram transformar o Flamengo do Jesus em um time posicional. O Tome, que era que era assistente do Guardiola, se a coisa não funcionou, porque era diferente. Então, exatamente qual é o posicional, o que é e por que seu time não é posicional. O que eu sei, assim, eu não sou um cara assim muito mais da prática do que da literatura, mas aquilo que eu enxerguei, eu fui reconhecer aquilo que era o jogo posicional de fato, quando fazer uma visita lá pro Guardiola, inclusive, vi um jogo Manchester City Manchester United da arquibancada. E lá, assim, começa o jogo, ou se dá 2 minutos, já sai, isso aqui é o jogo posicional. Os jogadores obedecem um determinado espaço para ficar. Então, assim, você traz... Eu vou daqui, ali, de lá para cá e fico aqui. Exatamente, tem uma linha mediana que tem quem está do lado direito, do lado direito, do lado esquerdo, do lado esquerdo, e os caras, eles movimentam muito dentro daquele espaço e a bola chega naqueles espaços. Então, basicamente, grosso modo, é isso que eu acho também que o Guardiola, ao longo do tempo, foi modificando um pouco isso. De 2018, que eu fui lá para cá, já não é a mesma coisa. Já tem mais mobilidade, os laterais pegam o Cancelo toda hora passa. Então não é mais assim, porque começaram a dar conta. Então isso o cara foi também melhorando o jeito dele. Porque acho que o Liverpool, vendo de fora, parece que o Liverpool foi se especializando a montar um jeito de ganhar do Manchester City. E aí isso fez também o Guardiola, então vamos modificar um pouco e tal, a impressão que eu tenho de fora. E o jeito que eu vejo, bom, nesse momento, assim, a gente é quase que aposicional. Os jogadores conseguem migrar mais em posição, o campo fica mais aberto, é um jogo mais livre, e em determinados momentos a gente pega e se aproxima em determinados setores do campo. E mesmo naquele setor do campo tem troca posicional. Então acho que a maior diferença é essa, é um jogo muito mais preso nas posições, em um outro jogo mais livre. Eu acho que tem mais a ver com a cultura também do nosso. O senhor mais livre. É a forma como você vai jogar. Bastante impressionante. Eu não tinha noção que era isso, tá? Futebol posicional, eu já sabia o que era. E eu cheguei, inclusive, a ouvir esse comentário do técnico anterior ao Cuca no Atlético Mineiro e depois da chegada do Cuca, tá? Falaram muito sobre essa diferença, que era um time muito posicional, que guardava setor, os jogadores não tinham liberdade de se mover. E aí, quando o Cuca chegou, ele mudou o Sampaoli para o Cuca. O técnico anterior era o Sampaoli, que jogava com um futebol muito posicional. E quando o Cuca chegou, dando total liberdade ao atleta de se mexer. E eu não tinha essa noção de diferença do Guardiola para o Diniz, não. Eu achava que era a mesma coisa, tá? Ou seja, sempre aprendendo aí, né? Muito legal. Essa entrevista ele foi muito bacana, mas não acaba por aí, não, tá? Vocês viram os brilhos nos olhos dele ali, quando ele fala sobre dar treino? Que ele treina e se inspira o tempo inteiro. Ele chegou a falar num trecho dessa entrevista que ele é muito mais feliz como treinador do que ele foi como jogador, tá? Ficou bastante impressionante. O Kleber Machado chegou a perguntar, mas é isso mesmo que você tá falando? Ele, sim, com toda certeza. Acho que foi o Galvão, o Kleber que perguntou, você confirma isso? Ele confirma, eu sou muito mais feliz como treinador do que eu fui como jogador. Então, realmente é um cara completamente apaixonado pelo que ele faz, tá? E aí chegou a parte da seleção brasileira. Se ele se via na seleção brasileira e tudo mais, ele falou que não pensa absolutamente nisso, a cabeça dele tá toda focada no Fluminense, que ele não pula etapa. Falaram da notícia do jornal AS da Espanha, que ele teria sido contactado pela CBF, ele negou, tá? E além disso, galera, no dia 14 de setembro, tô gravando esse vídeo no dia 20, né? Ou seja, quase uma semana atrás, eu não tinha essa informação, sendo muito sincero com vocês, tá?
a CBF, ela emitiu uma nota falando: não é verdadeira a informação publicada pelo jornal Marca nesta quarta-feira sobre uma suposta sondagem para o cargo de técnico da seleção brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, informa que não tratou do assunto com nenhum profissional e reforça que a prioridade é dar melhores condições para a seleção na preparação para a Copa do Mundo do Catar. Mas o Jorge Luiz Rodrigues, o Bodão, que estava presente lá no Bem Amigos, falou que ele tem informação que sim, o Diniz está no radar da CBF, tá? Então é bom deixar isso claro. O Diniz ele não foi contactado, o staff do Diniz, o Diniz não foi contactado pela CBF, mas, segundo Jorge Luiz Rodrigues, sim, Fernando Diniz estaria aí no radar da CBF para ser um dos treinadores que podem substituir o Tite aí no ano que vem, tá? E para encerrar os trechos que eu tirei aqui dessa belíssima entrevista, ele falou sobre a diferença do jogo pro Corinthians, que perguntou por que há 4 dias atrás o Fluminense foi eliminado pro Corinthians e não conseguiu jogar o seu futebol, né? E contra o Flamengo, o Fluminense conseguiu colocar em campo aquilo que ele treina e conseguiu um bom resultado. O Diniz falou que o que ele busca a partir de agora é um equilíbrio do que aconteceu em Itaquera e do que aconteceu 3 dias depois do Maracanã. Em Itaquera, o Fluminense rifava a bola, não colocou a bola no chão, não conseguiu jogar. Muito por conta da ausência do André. Isso aí sou eu que tô falando, o Diniz não falou, tá? Já no Fla-Flu, o Diniz reconheceu que em alguns momentos o Fluminense tinha que rifar a bola, mas insistia sair tocando de trás. Aí citou até aquele exemplo do Martinelli, que perdeu a bola na linha de fundo, e eu acho que foi o João Gomes, que perdeu um gol cara a cara por uma grande defesa do Fábio, tá? O que ele busca é o equilíbrio. Ele chegou a usar a seguinte frase: o Fluminense ganhou do Flamengo porque ele foi mais corajoso e solidário do que ele foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians faltou coragem e solidariedade aos atletas, tá? Então assim, galera, foi muito bacana. Espero que nesse vídeo aqui agora com 18 minutos tenha conseguido fazer um resumão para vocês aí. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Falei ontem numa live, ontem à noite, tá um videozinho cortado aqui no canal, eu recortei a live, fiz um vídeo, né, falando sobre o interesse do Fluminense e apresentar uma proposta para o Diniz a longo prazo, alguns anos de contrato para o Diniz poder colocar a sua filosofia de trabalho, inclusive nas divisões de base em Xerém. Imagina os moleques de Xerém com dinizismo lá em Xerém, vai ser muito legal, né? Vamos aguardar aí. Qualquer novas notícias eu trago para vocês aqui em vídeo, tá legal? Muito obrigado que você que chegou até aqui. Se não deixou o like, deixa agora. E não esquece de se inscrever no canal não, vai. Ajuda a gente pra caramba, tá bom? Fique com Deus, galera. Forte abraço e saudações tricolores.